E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Estão treinando para o soletrando? Espero que sim. Bom, a nossa aula hoje é de leitura e interpretação textual. Nós sabemos que o estudo de língua portuguesa não é só gramatical, né? A gente também trabalha aí com questões de leitura, interpretação, produção textual. E hoje nós vamos trabalhar um texto, na verdade são vários textos juntos, que se chama Rede de Notícias. Está na página 158 do livro de língua portuguesa de vocês. Tá vendo aí? Vamos lá? Todo mundo na página para acompanhar comigo? Podemos? Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, antes da leitura, eu gosto de ler essa partinha aqui que se chama Antes de Começar a Ler, certo? Que é importante ler isso aqui antes de começar a ler, evidentemente. Então vamos lá, acompanhem. Antes de começar a ler. Como vimos no início deste capítulo, as notícias levam os fatos ao público na intenção de informar, mas são inúmeros os fatos ocorrendo a cada instante e muitos deles interrelacionados. É o que veremos agora. As notícias que você vai ler a seguir foram publicadas entre os meses de março e abril de 2015 e abordam fatos relacionados a catastróficos fenômenos de natureza que repercutiram bastante e causaram grande comoção. Esses textos, inclusive, podem servir de inspiração aí para vocês produzirem o seu conto ecológico, do que é o trabalho interdisciplinar dessa unidade, né? Fica a dica aí. Bom, vamos aos textos propriamente ditos. Texto 1. Terremoto no Nepal deixa patrimônio histórico destruído. Veja antes e depois. Nós temos aí as imagens, né, da praça de Durbar antes da tragédia e os destroços que restaram na mesma praça de Durbar depois do terremoto. Vejam aí essas duas imagens que eu estou me referindo, né? Vamos ler o texto. O terremoto que atingiu o Nepal no final de semana mal durou 1 minuto, mas foi suficiente para fazer um estrago gigantesco, deixando milhares de mortos, derrubando séculos de história no país. Pelo menos 4 dos 7 patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, da Unesco, no Vale de Katmandu, sendo 3 deles praças antigas da região, sofreram grandes danos. O editor do Nepali Times, Kunda Dixit, disse à BCC que a destruição representou, em termos culturais, uma perda incalculável, ainda que alguns monumentos possam ser reconstruídos. Imagens feitas logo depois do terremoto mostram que a praça Darbar, na cidade velha de Katmandu, um dos locais considerados patrimônios mundiais do Nepal, ficou bastante destruída. O local é um conjunto de palácios, praças e templos que a Unesco chama de ponto focal social, urbano e religioso de Katmandu. Em Bhaktapur, até então a cidade velha mais conservada do Nepal, metade das casas ruíram com o terremoto e 80% dos templos foram destruídos. Entre outros edifícios, a torre de Dahaha. Gente, quase um trava-língua isso, hein? Dahaha. Deve ser isso. Acabou derrubada com o tremor de terra e hoje só restam destroços e um pequeno pedaço da estrutura dela. Também conhecida como Torre Bhimsen, o monumento foi construído pelo primeiro premier do Nepal em 1832 e era popular entre os turistas que queriam subir os mais de 200 degraus até a plataforma panorâmica na parte superior da torre. O principal templo na praça de Bhaktapur perdeu o telhado, enquanto o templo de Durga Vatsala, que data do século XVII e é famoso por suas paredes de arenito e detalhes cobertos de ouro, também desabou com tremor. O historiador Purushottam
Lochan Chesta, que nome, hein? Disse ao site local ekantpur.com que o patrimônio histórico do Nepal sofreu grandes perdas com o terremoto. Perdemos a maioria dos monumentos que eram considerados patrimônio cultural da humanidade em Katmandu, Bhaktapur e Lalitpur, em Patã. Vejam vocês aí, né, no livro de vocês, todas essas imagens aí desses fatos que aconteceram aí após o terremoto, certo? Virem a página. Página 160, temos aí ainda a continuidade dos artigos, temos o texto 2. Isso aqui aconteceu no Brasil. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas por tornado em Xanxerê. Bom, números atualizados pela Defesa Civil de Santa Catarina mostram que, pelo menos, 10 mil pessoas foram afetadas pelo tornado que atingiu o município de Xanxerê no dia 20 de abril. Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas e um balanço preliminar informa que 2,6 mil imóveis foram afetados. A Defesa Civil divulgou também que mais de 300 pessoas receberam atendimentos médicos e 120 foram hospitalizadas. O governo de Santa Catarina, Raimundo Colombo, governador, e o secretário adjunto de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Morantelli, visitaram as áreas mais afetadas pelo tornado. O número de desalojados está sendo levantado. Os moradores estão recebendo rolos de lonas, 570 kits de acomodação, 630 colchões e 300 cestas básicas. Além disso, a Prefeitura do município de Jaraguá do Sul enviou colchões e cobertores para ajudar as vítimas. Vejam aí as imagens. Para quem acha que no Brasil não tem esse tipo de coisa, né? Um tornado em Santa Catarina. Bom, texto 3, esse aqui é internacional. O vulcão chileno Calbuco entra em erupção e expele grande coluna de cinzas. Vamos ver aí. O vulcão chileno Calbuco entrou em erupção nesta quarta-feira, 22 de abril, e expeliu uma potente coluna de cinzas de vários quilômetros de altura, o que não acontecia há quase 50 anos, provocando o isolamento das cidades mais próximas. Ele está localizado na turística região dos Lagos, 900 quilômetros ao sul de Santiago, e sua atividade ocorre no mesmo momento em que outro vulcão no país, o Vilarica, também está em fase de erupção. A erupção do Calbuco ocorreu às 18 horas do horário local, quase meia hora depois do início da atividade. Uma coluna de 10 km de altura havia se transformado num verdadeiro cogumelo gigante em direção ao leste. Autoridades determinaram o isolamento de um raio de 10 km ao redor do vulcão, que faz parte da Reserva Nacional Llanquihue. O Chile tem a segunda maior cadeia vulcânica e de maior atividade no mundo depois da Indonésia. Vejam aí, olha, imagens impressionantes, né? Bom, vamos virar a página. Nós temos aí mais dois textos, né, duas reportagens. Texto 4, web. Tromba d'água de Piedade gera forte repercussão online. Um fenômeno climático que produz ventos de até 80 km por hora assustou banhistas da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Na internet, a repercussão foi expressiva. Na página do Diário de Pernambuco no Facebook, foram publicados 2 vídeos enviados por internautas. O primeiro, de autoria de Arthur Tavares, foi filmado da sacada de um apartamento próximo à beira-mar. Até o fechamento desta matéria, contava com 925.417 visualizações, 24.329 likes e 30.604 compartilhamentos. Um segundo vídeo, gravado por Vanessa
Quechua, por sua vez, já gerou 697.617 visualizações, 14.288 likes e 15.208 compartilhamentos. Os dois juntos obtiveram um alcance de mais de 4,4 milhões de pessoas. A maioria dos comentários na fanpage gira em torno dos temas religião e ciência, intercalando teorias sobre o fim do mundo e explicações climáticas apaziguadoras. Além disso, os posts serviram ao desabafo de quem esteve presente no local e se assustou com o fenômeno. A própria Vanessa Quechua comentou que o susto foi tamanho que as pessoas saíram correndo após o vento forte, deixando os comerciantes da praia desesperados por não receber o pagamento do que havia sido consumido. A provável causa da tromba foi a junção dos efeitos de dois sistemas climáticos, o vórtice ciclônico de altos níveis e a zona de convergência intertropical. Esses sistemas juntos trazem umidade, turbulência, ventos fortes e nuvens densas, condições que propiciam o surgimento do fenômeno, explicou a meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, Edivânia Santos. A depender da direção do vento, ela pode ser deslocada para o continente, como aconteceu em Piedade. Como é um vento isolado, não é possível prever quando pode acontecer novamente. A orientação para a população é sempre permanecer o mais distante possível da tromba d'água, diferente do que muitas pessoas fizeram tentando captar imagens. Quanto mais forte estiver, mais perigoso pode ser, alertou Santos. A APAC irá estudar a ocorrência. Bom, vamos ao último texto, a última reportagem, da página 163, texto 5, internacional. Cerca de 40 pessoas morreram em tempestade no Paquistão. Nossa, olha que imagem impressionante, gente. Né? Destruição total. Chuvas e ventos violentos já mataram pelo menos 44 pessoas e feriram mais de 200, desde a noite do dia 27 de abril, no norte do Paquistão, anunciaram as autoridades locais. A tempestade, classificada como mini-ciclone por um responsável dos serviços meteorológicos paquistaneses, atingiu a cidade de Peshawar. Esses nomes eu vou dizer, viu? Telhados desabaram e estradas foram bloqueadas pela queda das árvores. Ventos violentos e chuvas torrenciais danificaram pomares e campos de trigo, declarou Mushtaq Ghani, ministro da Informação de Khyber Pakhtunkhwa, província da qual Peshawar é capital. Que nomes! Bom, vocês perceberam aí que foram 5 textos, 5 reportagens. O gênero textual desse capítulo trabalhado foi reportagem. Vocês já devem ter trabalhado esse gênero textual em redação e vocês sabem que redação e língua portuguesa caminham juntas, então vocês estão revendo esse gênero textual aqui. Façam a atividade relacionada a esses textos, que vem logo na sequência, tá aí na rotina de hoje as páginas. Realizem com calma, mandem as fotos para mim. Se tiver alguma dúvida durante a realização da atividade, gente, me chama que eu tiro a dúvida, tá ok? Não se preocupem com isso, eu tiro a dúvida, é só chamar, não tem que ter vergonha não. Realizada a atividade, que vai ser em classe, né? Seria considerada em classe, tem que ser no horário da aula, portanto. Tirem a foto, mandem para mim. Continuem estudando pro Soletrando. Logo, logo vai ter também teste de língua portuguesa, que é o primeiro das matérias aí, geralmente é um dos primeiros, né? Então, logo, logo nós teremos teste de língua portuguesa. Se estudem, foco e a gente se vê na próxima aula.